Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Queridos, aqueles que puderem, abram as vossas Bíblias em Provérbios, capítulo de número 4. Vamos ler apenas um versículo. Enquanto os irmãos se localizam, quero aqui agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Agradecendo a Deus, agradeço ao nosso pastor. Muito obrigado pela confiança, que Deus abençoe. O Igor, o Bruno, muito obrigado pelo convite. E agradecendo a eles, agradeço todo o corpo de obreiro e a todos os irmãos que vieram, sabendo que era eu que queria trazer a mensagem. Hoje nós ouvimos muitas pregações, né? Então para mim ficou um pouco difícil, mas glória a Deus que o Senhor tem usado esses vasos nessa casa. Todos encontraram amém? Amém. Provérbios, capítulo de número 4, versículo 23. Todos encontraram, amém? Amém. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Podemos tomar os nossos assentos. Queridos, nós sabemos, conhecemos o livro de Provérbios e entendemos que este é um livro de conselhos. E Salomão escreve este livro para guiar a nós que somos cristãos, servos do Senhor, em sabedoria, incentivando-nos a buscar a sabedoria, incentivando-nos a buscar a presença de Deus, a buscar ao Senhor com sabedoria e em sabedoria. Ele nos ensina desta maneira, porque ter sabedoria não serve apenas para usarmos dentro da casa do Senhor. Sabedoria, ela é usada para a sociedade, ela é usada lá fora, para mostrar um testemunho, para falar algo a alguém. Deus. Então, ele coloca diversos conselhos para nós, e nós sabemos muito bem a história de Salomão, então não vamos nos aprofundar muito nisso. Mas é interessante nós pararmos para analisar o que este conselho nos traz. Ele está falando que do coração procedem as saídas da vida. Nós entendemos que o cérebro é o coordenador do corpo, e o cérebro, ele faz a função de coordenar a pessoa, e em atividade o cérebro é o centro. Mas o que a Bíblia nos mostra é que o nosso coração é o centro da atividade. Tudo que fazemos procede do coração. E o que procede do coração é o que está em nós, e o que nós colocamos para fora também vem do coração. Nós vamos entender um pouco sobre isso, porque Jesus também faz referência ao coração diversas vezes, mas especificamente nessa passagem, em Lucas, no capítulo de número 6, o versículo 45, ele diz: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. O Senhor Jesus deixa claro que tudo que nós externarmos vem do nosso coração. E aí está a importância de cuidarmos do nosso coração. O nosso coração, aqui nessa mensagem, nós vamos ouvir 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo do intelecto, o segundo é o das emoções e o terceiro é o grupo das vontades. Tudo isso está ligado para nós entendermos um pouco como o nosso coração é crucial para a atividade do ser humano. Como o nosso coração está envolvido em tudo o que fazemos. Então, entendendo isso, sabemos que hoje somos todos servos do Senhor e que nós estamos aqui para adorá-lo, louvar, engrandecer, exaltar o santo e poderoso nome dele. Mas nem todos creem no Senhor Jesus como deveríamos, ou como a Bíblia nos ensina a crer. Só que nós vamos entender que a crença, ela vem do coração, e isso está no nosso intelecto. Em Romanos, no capítulo de número 10, versículo 9, Paulo diz: a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Nós precisamos entender que a nossa crença, ela vem de dentro. Nós precisamos receber o Senhor Jesus em nosso coração para então crermos nele. O que Paulo quer dizer é que
o nosso intelecto está sim ligado às nossas emoções, está sim ligado ao que fazemos, mas tudo isso provém do coração. É o que vemos até aqui. Para crer no Senhor Jesus, precisamos aceitá-lo de todo o nosso coração. Então não existe a possibilidade de aceitarmos Jesus em partes. Só há possibilidade de aceitar a Jesus com verdade e crer que Ele ressuscitou dos mortos, se nós recebermos no nosso coração. E aí está a importância de entendermos que a porta do nosso coração não pode ser aberta a qualquer tipo de palavras, a qualquer tipo de profecias. Nós precisamos entender que o que precisamos ter no coração para que ser salvo é que Jesus ressuscitou dentre os mortos e nos garantiu a vitória na cruz. Entendendo isso, no nosso intelecto e em nossa mente, o Espírito começa a operar. Porque quando somos crentes e fiéis ao Senhor, o Espírito ele traz a nós referências bíblicas na nossa mente. Muitos de nós talvez tivemos experiências em momentos evangelísticos, quando estamos conversando com alguém e de repente vem uma palavra de Deus na sua mente. E isso significa que o seu coração está voltado ao Senhor. É como Jesus disse: todo o bem que sai da sua boca, ele vem do seu coração. Então, se nós temos o nosso coração voltados a Deus, tudo que sai pela nossa boca é de Deus e é do nosso coração. Está aí a importância de entendermos o quão é precioso o nosso coração. Não somente a crença está no nosso coração, mas nós oramos com o coração também. Lá em 1 Samuel, no capítulo de número 1, versículo 12 e 13, nós vamos ver Ana, naquele cenário em que ela está buscando a Deus no templo, e ela chora, e não sai palavras de sua boca. Só que a Bíblia diz que o seu coração falava com Deus. Então é importante nós entendermos algo. Às vezes estamos entregues e queremos dizer a Deus algo que nós não conseguimos, mas nós podemos nos tranquilizar, porque se o Espírito Santo está em nós, o nosso coração ele fala com Deus. O choro de Ana é emblemático, porque ela está orando entregue em totalidade. Ela está buscando algo que ela desejava do Senhor e coloca a sua fé em ação. Mas a Bíblia deixa clara que essa oração que marcou a vida de Ana veio do coração. O nosso coração também, ele medita em certas coisas, ele para pensar. Os pensamentos estão ligados ao coração também. Nós vamos ver esse cenário em Marcos, no capítulo de número 2. Deixa eu só me encontrar aqui. Capítulo de número 2, o verso 8. Que diz: E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Diversas vezes na palavra do Senhor, nós vemos que Jesus foi confrontado. Os fariseus maquinavam as coisas nos corações para chegar até Cristo e então confundi-lo e então extrair algo dele para então condená-lo. Mas nós vemos aqui claramente que o Senhor Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe exatamente o que estamos pensando em nosso coração, o que estamos maquinando. E neste episódio, os fariseus eles estão ali se perguntando por que Jesus estava falando blasfêmias. E nós sabemos que o Senhor Jesus não fala nenhum tipo de blasfêmia, mas é porque ele disse que os pecados do paralítico estavam perdoados. Esses fariseus eles começam a maquinar no seu coração, pensando que o Senhor Jesus estava indo contra a lei e desejando confrontá-lo. Então precisamos entender algo, queridos. Todo pensamento ruim que está na sua vida, ele provém do seu coração. E mais uma vez eu afirmo, aí está a importância de cuidarmos do coração, porque o coração é o bem mais precioso que Deus nos deu. É do coração que vem o sentimento, é do coração que vem a ligação com o intelecto e é do coração que vem a vontade. Os fariseus tiveram vontade de prender o Senhor Jesus, tiveram um desejo de tirá-lo dos templos, porque isso estava no seu coração. Eles desejavam acabar com o ministério de Cristo. E muitas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa. Estamos sendo fariseus, estamos sendo hipócritas na casa do Senhor. E aí isso dá a importância de cuidarmos do nosso coração.
Porque se nós abrirmos o nosso coração ao inimigo, entra a inveja, entra a contenda, entra tudo que é ruim e nada que é de Deus. A oração sincera diante do Senhor, ela é contemplada, ela é ouvida e o melhor, é atendida por Deus. Mas se nós estamos dentro do templo de joelhos, acreditando que nossas palavras cativam a Deus, nós estamos errados. Se nós estamos usando o intelecto para alcançar o céu, então nós estamos errados. Nós precisamos ter sinceridade no coração para alcançar o céu. Existem momentos na vida do cristão em que parece que o céu está de bronze, mas é porque Deus quer ver a perseverança do seu coração. O quanto você persevera para alcançar algo do Senhor. Nós citamos Ana aqui, e ela foi um exemplo de perseverança diante de Deus. O seu coração orava com sinceridade porque ela desejava aquilo. Quantos de nós hoje já não oramos com sinceridade, com o coração voltado a Deus? No coração está presente a emoção, e a emoção também está ligada à alma. Então tudo que você sente também provém do seu coração. E aí nós precisamos citar algumas coisas. Se você se alegra em estar na casa do Senhor, é porque o seu coração bendiz o nome de Deus. Nós vemos o salmista dizendo várias vezes que está alegre com o Senhor. Em suas orações, ele declara o seu amor por Deus. Mas essa sinceridade vem do coração. Essa sinceridade vem de dentro. Nada que o ser humano externa de si mesmo toca aos céus, mas aquilo que está dentro do nosso coração alcança Deus. E aí está a importância de entendermos as nossas emoções, de entendermos o que nós estamos maquinando, de percebermos o quanto nós estamos cuidando do nosso coração ou não. Muitos de nós não paramos para pensar no quão é importante ser sincero diante de Deus. Aquele que é sincero não precisa de palavras bem elaboradas, de textos estreitamente voltados à teologia. Ele precisa ser sincero, derramado na presença do Senhor, e assim o céu alcança. Existe algo que precisamos desconstruir sobre Jesus. Jesus, ele é muito simples, querido. Ele olha para o seu coração, contempla, vê, sabe qual é a sua intenção, e assim ele te resgata, e assim ele te ama, e assim ele te quer, e assim ele te salva. Então nós precisamos entender a simplicidade do Evangelho. O Senhor Jesus, ele atende doutores, ele atende mestres, ele atende advogados, ele atende juízes, mas ele também atende quem está aqui dentro dessa casa de oração, talvez não tenha muito recurso, talvez está desempregado, e mesmo assim ele para te ouvir. É importante entendermos que o nosso coração não está limitado ao plano terreno. O nosso coração, ele pode ultrapassar as nuvens e chegar até o céu. E aí está a relevância da sua oração e do quanto o seu coração está voltado para Deus. Porque se você tem um coração voltado a Deus, a galáxia infinita não é intrafegável. Você pode chegar até os céus e a sua oração sincera chega ao Senhor, Ele olha para você e tem benignidade. É importante também entendermos algo, queridos. Nós somos crentes, estamos aqui, temos fé, acreditamos, muitos de nós talvez não. É importante entendermos que se nós não temos um coração voltado a Deus, não nos importamos com Ele, Ele também nos abandona. Porque o Senhor é santo, é perfeito, é puro, e o sacrifício de Jesus foi por voluntariedade. Ele quis te salvar. Não existiu um preço que o ser humano pagou para que Jesus morresse na cruz. Ele morreu de graça, Ele amou de graça, a graça foi de graça. Então tudo que nós temos hoje por Evangelho, tudo que nós temos hoje a respeito do Senhor Jesus Cristo, veio sem preço algum. O Senhor Jesus te amou de graça. Ele não precisou pedir nada a você, muito pelo contrário, Ele te ofereceu tudo, sem oferecermos nada. Então, se abandonamos o Senhor, não adianta eu pregar para você que a sua vida será uma bênção, que você é amado, querido de Deus. O Senhor, Ele se importa com quem ama Ele. O Senhor, Ele tem benevolência por aqueles que buscam a Ele com sinceridade. Se no seu coração já não existe desejo de buscar a Deus,
Deus também não corre atrás de você. E aí está a importância de um ponto muito interessante que nós vamos tocar aqui agora: a incredulidade. Nós estamos dentro do templo adorando ao Senhor, mas o nosso coração é incrédulo. No nosso coração não existe pureza. No nosso coração não existe desejo de buscar a Deus. O seu coração está tomado pela incredulidade e aí começa a endurecer o coração, de maneira que nenhuma palavra que sai do altar, ou nenhuma palavra, nenhum louvor que você escuta em outro lugar, não entra no seu coração mais. O seu coração está tomado pela incredulidade, de maneira que está um pedregulho, já não entra mais a palavra do Senhor. E é imperceptível a você que está afundado na incredulidade. Queridos, essa palavra também é para mim. Então é importante percebermos que a crença, ela vem do coração. E se nós não cremos, significa que o nosso coração não é crente. Sendo assim, nós também não somos. E crença, queridos, não é um ritual em que nós entramos no templo e adoramos ao Senhor durante um período. A crença, ela é uma vida diferente, mudada, transformada pelo Senhor Jesus Cristo. Ser cristão é ser transformado todos os dias. É ler a palavra do Senhor e entender que ela te confronta com verdade e você precisa se enquadrar na palavra de Deus. Como eu disse, queridos, aqueles que abandonam a Deus não têm o seu amor, Ele também abandona. Nós vamos ver em Romanos que Paulo diz que aqueles que já estão incrédulos, entregues à incredulidade, o Senhor Jesus não se importa com eles também, porque Jesus foi voluntário para nós. Nós precisamos ser da mesma forma voluntário a Ele. Precisamos nos entregar a Ele por querer. Precisamos nos entregar a Ele por vontade, por amor, por desejo de conhecê-lo. Porque o Senhor Jesus, Ele não mediu, Ele não fez cálculos para descer à terra e morrer por você. Mas nós sempre paramos para analisar o que devemos fazer para Deus. E aí a gente calcula: eu vou perder tempo do meu dia, eu não posso ir para a igreja porque eu vou fazer outra coisa, eu não posso perder tempo na igreja porque eu tenho coisas importantes para fazer. O Senhor Jesus nunca pensou nisso para te salvar. Ele poderia pensar: o chicote que eu vou levar nas costas vai doer demais, o corpo que eu tiver vai ser transfigurado, eu vou ser amassado, vou ser quebrado por aqueles que não me amam. Então por que fazer isso? Quem tinha motivos para não te salvar, desceu até e te salvou. Já nós, tomados pela incredulidade, já não cremos mais nem mesmo nas palavras que saem do altar, a qual nós frequentamos todos os cultos, estamos ouvindo todos os dias as mesmas palavras, mas o coração não recebe nenhuma das palavras que saem do altar. Aí está a importância de cuidar do seu coração. Se já não existe mais relevância à palavra de Deus na sua vida, significa que o seu coração está endurecido. E não adianta ver milagres e maravilhas, prodígios, e você não crê. Foi assim com o faraó. O Deus de Israel fere a terra do Egito, e Faraó continua com o coração endurecido e não quer ouvir as palavras de Moisés e não está nem aí. E quando ele liberta o povo, ele ainda vai atrás para tentar tomar. Deus teve que matar Faraó para acabar a incredulidade. E para onde vamos, incrédulos? Aonde estão a alma dos incrédulos? Por isso a importância de cuidarmos do nosso coração. Porque o céu é para quem é limpo de mão e puro do coração. Aquele que não entrega sua alma à vaidade nem à incredulidade, mas é cheio de fruto da justiça. Aí está a importância das palavras que saem do altar de Deus. Muitos dos servos que aqui pregam têm buscado a Deus para preparar uma mensagem vinda do céu, e nós não damos relevância à mensagem e nem aos louvores. Isso acontece muito com quem faz a obra de Deus, porque além da incredulidade, nós temos um povo soberbo no nosso meio. Aqueles que fazem a obra de Deus sempre dizem: sou eu que faço. Aqueles que fazem a obra de Deus gostam de dizer: sou eu que prego, sou eu que oro, sou eu que canto.
E existe um ponto muito importante, o porquê devemos cuidar do nosso coração. Por que esse alerta? Porque do seu coração cuida você. Deus te deu o seu coração por livre-arbítrio, para que você exerça o seu livre-arbítrio. Se você deseja se afastar de Deus, ninguém pode te aproximar de Deus. Deus respeita o seu livre-arbítrio de uma maneira que Ele não te coloca na coleira e te puxa para perto. Ele deixa você fazer aquilo que você quer. E qual é o Senhor que não deseja o bem ao seu servo? Deus que não é mais o nosso Senhor só, mas Ele é o nosso Pai. Ele não é somente Senhor. Nós não somos somente servos, nós somos filhos, herdeiros, co-herdeiros do Senhor Jesus Cristo. E ter um Pai como é Deus e não dar relevância a Ele é desprezar o seu amor. Mas entenda que, desprezando a Deus, você também é desprezado. É mútuo. O relacionamento com Deus é mútuo. Se você se entrega a Deus e deseja Ele, então Ele deseja habitar em você. Mas se você não deseja, Ele não vai te obrigar a nada. O Senhor Jesus entende o seu coração, Ele sonda, Ele sabe quem é você por dentro. Eu posso falar aqui, e se você for incrédulo e não quiser a mudança, nada pode fazer você voltar atrás no seu pensamento. E aí está a importância de possuirmos um coração de carne, de querer a transformação do Espírito Santo, de desejar o Senhor Jesus. Desejar ser lavado pelo sangue de Jesus é desejar uma mudança todos os dias, por mais difícil que seja, por mais complexo que seja ler a palavra e entendê-la. É importante sermos perseverantes para alcançar de Deus algo que Ele tem para nós. Cada um de nós é chamado pelo Senhor Jesus Cristo, e aí está a importância de entendermos o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Quando Ele morre na cruz, Ele está dizendo que todos agora são salvos pelo seu sangue. Aqueles que se entregam a Ele e desejam a transformação estão salvos, mas todos também têm um chamado da parte do Senhor Jesus. Entenda chamado não como um dom que você canta e as pessoas choram e se entregam. Entenda chamado não como alguém que prega com eloquência e as pessoas ficam admiradas com a voz, com o que ele fala. Entenda chamado por: o Senhor Jesus me chama para ir morar com Ele nos céus. E qual é o fruto que devemos produzir? A bondade, o amor, a perseverança, a caridade, a benevolência. Tudo que vem do Espírito começa a ser produzido em nós quando aceitamos o Senhor Jesus com verdade. Ele entra em nosso coração e transforma o nosso pensamento, transforma o nosso jeito de viver, transforma a nós como sociedade, como cristão e como irmão e servo de todos. Aí está a importância de cuidar das emoções e cuidar do intelecto, que tudo isso provém do coração. Nós vamos ver aqui um pouco sobre a vontade. Em Salmos, no capítulo de número 19, versículo 14, nós vamos ver um coração que tem vontade de buscar a Deus. Nós vamos ver um coração que tem desejo de agradá-lo. Capítulo 19, versículo de número 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Essa oração é uma oração em que o salmista quer agradar a Deus. Ele deseja estar na casa de Deus e deseja ser um coração agradável a Deus. Então é importante entendermos que o que está no coração do salmista aqui é gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Porque aquele que deseja agradar alguém, ele não espera uma recompensa, ele espera o amor e o sentimento mútuo dessa relação. Está aí a importância de entendermos o que Deus quer para nós. Aquilo que Deus quer para nós é bom, é agradável, é maravilhoso, são bênçãos, é tudo que vem do céu, mas precisamos agradá-lo para alcançar dele
esta dádiva, este amor, esta relação, precisamos estar com o nosso coração entregue ao Senhor. Mas nós também, por outro lado, temos corações que rejeitam o Senhor, que se recusam a agradá-lo. Em Romanos, no capítulo número 8, versículos 7 e 8, diz: portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O apóstolo Paulo, ele não fala diretamente do coração aqui, mas pelo rumo da palavra, acredito que os irmãos entendem que aquele coração carnal, o coração que deseja as coisas da carne, está desagradando ao Senhor, como já desenvolvemos aqui. Mas é importante reforçar: se alguém se recusa a agradar a Deus, é porque a inclinação do seu coração está mais para as coisas da carne. E quem está com o coração inclinado para as coisas da carne, não entende o plano divino, não entende a dimensão espiritual e não deseja se relacionar diretamente com Deus. Tínhamos em mente que o nosso coração estava responsável pelos sentimentos, mas o coração é o centro da sua atividade, é o centro do que você faz, do que você deseja, de como você age, de como você opera. Nós temos o livre-arbítrio, o nosso coração é livre para decidir o que queremos, mas o Senhor nos exorta a ter um coração limpo e reto diante de Deus. Só que falar sobre tudo isso é um pouco complexo, porque Jeremias, no capítulo número 17, versículo 9, ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias, ele coloca essa pergunta para entendermos que cuidar do coração é algo individual, é algo que precisamos fazer por nós mesmos. Por amar a nós mesmos, precisamos cuidar do nosso coração. Por desejar chegar aos céus, precisamos cuidar do nosso coração. Mas como é que eu posso ter um coração puro diante do Senhor, se o meu coração, como a palavra diz, é enganoso, é perverso, não quer Deus? Como é que podemos resolver esse grande mistério? Nós vamos ver uma concordância aqui em Marcos, no capítulo de número 7, palavras do Novo Testamento, Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele vai fazer uma lista aqui do 21 ao 23. Ele vai fazer uma lista dos frutos e obras do nosso coração. E é aí que as coisas ficam mais difíceis ainda, porque ele vai dizer, 21, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Então tudo isso provém do nosso coração. Como é que teremos um coração reto e puro diante do Senhor, se a palavra nos mostra que o nosso coração não é voltado ao Senhor por natureza? E aí que nós vamos lá para Gênesis entender a queda do homem. Enquanto o homem está guardado por Deus no jardim, tendo uma relação direta com o Senhor, o seu coração é puro e limpo por natureza. Os frutos que o homem e a mulher produziam no jardim perfeito de Deus eram frutos limpos. Eles estavam agradando ao Senhor em todo o tempo, cuidando da sua criação. Mas aí vem a queda, e a partir desse momento o coração é corrompido, e agora os frutos que o coração produz é o engano, é tudo que o Senhor Jesus acabou de dizer aqui a nós. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Isso mostra que em natureza nós não tendemos a agradecer a Deus, nós não temos a estima em louvar ao Senhor Jesus. Por isso a dificuldade de muitos de nós de largarmos a incredulidade e todos os frutos que não agradam ao Senhor.
Existe uma grande dificuldade porque, por natureza, nós não estamos voltados a Deus. O nosso coração está entregue a tudo que é ruim. A partir do momento em que o homem e a mulher caem e saem do jardim, agora a carnalidade habita neles. Mas o Senhor Jesus, Ele faz um plano de redenção, e aí está a relevância e a importância do Calvário na sua vida. Tudo aquilo que parecia ser impossível de ser restaurado, o Senhor Jesus quebra na cruz. Tudo que impedia você de se relacionar com Deus, o Senhor Jesus se sacrifica e transforma esse cenário. E agora o Espírito Santo pode habitar em todo aquele que aceita o Senhor Jesus com verdade e com sinceridade. Mas precisamos imaginar que, se alimentarmos esses males, o nosso coração tende a se envolver com a carne. E é comum, é normal em natureza. Mas a Bíblia te confronta todos os dias para que você entenda que de você mesmo não há fruto nenhum. Aí já quebra a soberba. Que de você mesmo não há possibilidade de ser salvo. E aí já se quebra a incredulidade. É importante nós entendermos que no interior, dentro de nós, precisamos permitir que o Espírito Santo entre para habitar, fazer morada e transformar os nossos corações. Mas Deus também quer restaurar. Deus também quer renovar. Deus também tem um plano de redenção para os corações aqui presentes. Ezequiel, capítulo de número 11, aqueles que puderem acompanhar. Ezequiel, no capítulo de número 11, nós vamos ler apenas um versículo. O versículo 19. Irei ler. E lhes darei um só coração e um espírito novo, porém dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Existe um plano de regeneração que Deus tem desde a antiga aliança. Existe um plano de regeneração que Deus tem desde que o homem se afastou dele. O que é essa obra que Deus tem para nós? O que é essa obra que o Senhor deseja fazer com o seu povo? É amor. É por amar que o Senhor Jesus quer regenerar o seu coração, quer transformar a sua vida, quer te fazer uma nova criatura, quer te fazer nascer de novo. O nosso coração produz frutos maus. O nosso coração não tem nem um pouco de estima em louvar e engrandecer o nome do Senhor. Mas se nós permitirmos que o Espírito Santo entre em nós, então todos os males que antes habitavam no nosso coração, agora já não fazem parte daqueles que recebem e adoram o Senhor Jesus Cristo com sinceridade. O alerta é: cuide do seu coração, para que o Senhor cuide de você e te ofereça a salvação, a morada eterna com Ele na glória. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.